Olá, boa tarde, turma de prática de ensino. Tudo bem? Prática de ensino, capítulo 3. Dessa vez nós vamos passar do capítulo 2, que esse é o que nos interessa, o capítulo 3, Pedagogia Histórico-Crítica, no quadro das tendências críticas da educação brasileira. Nós vimos ano passado, em Filosofia da Educação, as tendências pedagógicas, né? Não deu para trabalhar como deveria com relação à forma do trabalho que nós estamos executando esse ano, mas essa pedagogia histórico-crítica, e o nome próprio já coloca isso determinantemente, histórico-crítica na educação brasileira. Capítulo 3, né? E aí, quando a gente coloca essa questão, vou colocar uma frase aqui do autor: por uma educação que nos ajuda a pensar e não nos ensine a obedecer. Olha bem, que nos ajude a pensar e não nos ensine a obedecer. Demerval Saviani. Por que isso? Nós vivemos um momento complexo e o Brasil, ao longo de nossa história, praticamente foi uma história de obediência, né? Por que obediência? Porque o conservadorismo da nossa sociedade, que foi impregnado desde o período colonial, imperial, e que se impera ainda nos dias de hoje, em que a educação e que a escola, eles não querem que essa se transforme e coloque pessoas pensantes, formadoras de opinião e que façam críticas ao sistema. Então, por isso que uma educação tem que nos ajudar a pensar e não meramente obedecer. Vocês não estão facultados simplesmente a fazer as coisas da forma que eu acho que deve ser feito. Vocês têm que obedecer, sim, os critérios de trabalho, mas não dizer que eu tenho que fazer diretamente como eu quero. E ainda é imperante hoje na nossa escola respostas, né? Infelizmente, há situações em que o aluno tem que colocar integralmente uma resposta para que ela seja considerada certa. Não leva em consideração a sua contextualização, né? Então, para eu colocar que o Brasil teve sua independência em 7 de setembro de 1822, uma independência articulada pelas elites brasileiras, né? Então, veja bem, eu não estou querendo colocar essa história, mas se o aluno colocou, o que foi a independência? Foi uma forma que o Brasil se livrou de Portugal. Ótimo, né? Porque já sabemos que isso foi um determinante. Mas, infelizmente, tem professores que são muito criteriosos. Olha, o Brasil, a proclamação da independência foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebendo a carta da princesa Leopoldina e o senhor José Bonifácio, que o Brasil... Não precisa estar colocando isso. Colocar a forma que o Brasil precisava ser, que o Brasil foi independente de Portugal. E aí a gente vê as questões das objeções e dicotomias. Objeções e dicotomias. Já está dizendo dicotomias, duas partes. A primeira é a forma e o conteúdo, né? Uma primeira dicotomia é aquela que expressa na oposição entre a forma e o conteúdo. Segundo essa objeção, a proposta em questão seria conteudista e, nesse sentido, desconsiderada a forma do processo e os métodos pedagógicos. Foi isso que eu coloquei agora há pouco com relação a essa questão do método. O conteúdo é essencialíssimo, mas também é essencial como ele é dado, como se chegar a esse conhecimento. Então, há essa dicotomia na escola, né? E um discurso, né, muito ainda apreciado por uma turma, por uma categoria
que ainda preserva esse tradicionalismo de querer que o aluno seja uma máquina reprodutora do livro, da pauta para o seu caderno e para a sua prova. Por isso que há um distanciamento muito distante, né? Estou sendo redundante, mas uma entrevista do escritor João Ubaldo Ribeiro, uma vez eu assistindo no Roda Viva da TV Cultura, e ele, entre suas obras, né, O Sorriso do Lagarto, e ele achou um absurdo quando leu uma prova de vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele disse que não saberia responder, né, uma prova de literatura, né, prova de português, e que o próprio autor do livro não sabia responder aquilo que o autor estava pedindo, né, e aquela questão que o autor quis dizer. O autor não quis dizer, o autor disse. Então, por isso que essas dicotomias que são existentes no nosso meio e que tem que ser desmistificado ao longo do tempo, né, com relação a esse processo, né? Então, essa forma e o conteúdo, ele tem que ser bem casado, ele tem que ser bem ligados para que tanto eu ou qualquer outro professor possa dar, como também o aluno possa receber, não de forma robotizada, né? Mas que ela seja de forma crítica e que também possa ser discutida, para que tanto o educador como o educando possa chegar a conclusões efetivas e satisfatórias no seu conhecimento. O outro ponto está socialização versus produção do saber. Essa socialização versus produção do saber, né, essa terceira vertente estudada, né, é possível articular a questão da relação entre a forma do conteúdo e a socialização do saber produzido. A objeção em que vem sendo formulada é a seguinte: falar em socialização do saber elaborado é voltar a Durkheim. Acho que vocês já estudaram isso com o professor Gilberto, não? Que já dizia que a função da escola é socializadora, por isso sociologia. No entanto, não é fato de eu utilizar a palavra socialização que me torna um durkheimiano. É preciso considerar em que contexto a expressão é utilizada. Então, a escola é socializadora? O conteúdo é socializador? Mas de que forma eu estou utilizando isso? Por isso, quando vocês estiverem, não sei se vão estar, no estágio de vocês, quando forem fazer um trabalho de campo, de visitação a uma praça, uma igreja, um órgão público como prefeitura e também uma câmara de vereador ou lojistas, por exemplo, isso é um processo de socialização que vocês estão fazendo. Tem um conteúdo que vocês estão elaborando, seja ela da disciplina que for, e a socialização do conteúdo com questões diretamente concretas, né? Por isso que essa questão da socialização versus produção do saber, né? Então, se eu vou a uma Câmara de Vereadores, eu estarei colocando para os alunos o que é a questão direta de socializar o conteúdo com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. O saber versus consciência também é uma ação, né? É a terceira dicotomia, né? Ou seja, saber versus consciência. Sustenta que a pedagogia histórico-crítica estaria dando mais importância à aquisição do saber que da consciência à margem do saber. É como se o acesso ao saber pudesse ser, de fato, de forma inconsciente. Na verdade, o nível de consciência dos trabalhadores aproxima de uma forma elaborada, à medida que eles dominam os instrumentos de elaboração do saber. Dominar os instrumentos da elaboração do saber. Esse é um ponto-chave e específico
Nesse sentido é que a própria expressão elaborada da consciência de classe passa pela questão domínio do saber. Veja bem, gente, consciência de classe e domínio do saber. Então, qual é a minha consciência? Eu sou professor e eu tenho que ter o domínio do saber. Saber tudo? Não. E eu vou ser redundante mais uma vez. Com essa questão da pandemia, tivemos que nos reinventar. Eu estou aqui me reinventando, eu tenho que fazer um vídeo, tem vezes que eu tenho que editar, porque passa um carro aqui me enchendo a paciência, outra hora passa um carro de som, e eu tenho que travar o vídeo, aí tem que dar aqueles pulinhos, e vocês vão perceber isso. Eu tenho que, às vezes, estar lendo o material aqui na tela do computador. Eu não sou um gênio e também não tenho processador de dados no cérebro, para não ter a minha colinha aqui de lado, vocês percebem aqui na tela dos meus óculos, né? Mas uma coisa é essa questão do domínio, do saber. Então, por exemplo, eu sou professor, eu tenho que ser crítico, mas também eu tenho que entender meu posicionamento e não fugir às minhas características de professor. Aí volto novamente, se vocês forem para o estágio, é o viés que vocês vão ter, porque vocês vão se deparar com situações adversas, com crianças, né? Então, com pessoas que têm nível de socialização diferente, cultura. Quando eu falo cultura diferente, só por exemplo, tem crianças que quando você chega lá, já está dançando o rap, né? Já está dançando funk, já está dançando forró, e tem crianças que ainda estão naquela sintonia de bar. Não quero dizer que eles conheçam, ou seja, ainda estão suaves, ainda estão leves, enquanto que outros já estão lá. Tem outros que vão higienizados, porque os pais fazem questão, e tem outros que estão cheirando a urina ainda, não escovaram os dentes. Então, é essa a questão, né? Então, quando vocês estiverem no estádio, se é que vão, né? Essa situação pandêmica ainda nos deixa inseguro e de certas incertezas com o futuro. Até essa minha preocupação, quando dou essas aulas, se vocês têm a consciência de olhar ela por inteiro. Às vezes acredito que não. Desculpe a franqueza. Até porque eu vejo, não sei se acontece com os outros, né, os pendentes de trabalho a fazer. Não sei se é com todas as turmas ou simplesmente comigo, mas também isso não vem ao caso, até porque a consciência, ela é de cada um e a gente não pode cobrar demais as pessoas, tá bom? E o próximo vem aí, o saber acabado versus saber e seu processo, né? Ou seja, o que é isso? A consciência à margem do saber, né? É como se o acesso ao saber pudesse ser feito de forma inconsciente. Não é. O saber, ele é feito de forma elaborada. O saber, ele é forma disciplinar. A gente viu isso no capítulo anterior, falando sobre currículo, né? Ninguém consegue ir para um trabalho sem mostrar um mínimo de currículo, um mínimo de conhecimento, né? E aí tem essa questão da próxima dicotomia, né? Que é o saber acabado versus saber em processo. O que é o saber acabado? Não existe saber acabado. O saber, ele é processual. E quando nós nos deparamos com situações em que mostra que o conhecimento, ele é acabado, o saber acabado, não. O saber, ele é processado, né? Ele é continuado. Por isso que existe algo chamado, e vocês já devem ter visto falar, formação continuada, né? Eu faço agora uma pós pela Universidade de São Paulo, né? Universidade de São Paulo, Unifesp, Educação em Direitos Humanos, né? Michel, recentemente, está fazendo mestrado em matemática. Isso chama-se formação continuada, para melhorar a capacidade de trabalho da gente, né? Não só como profissional, mas também melhorar como pessoa. Quanto mais conhecimento, mais a gente tem discernimento das coisas. Às vezes também não tem, né? Mas a teoria é que nos forma pessoas capazes de discernir muitas coisas. Então, não existe saber acabado. O saber, ele é processual, ele é contínuo e ele é marcado por muitos conhecimentos.
e a gente tem que buscá-lo de forma muito continuada. E por último, né, nós vamos aí saber, né, versus saber erudito versus saber popular, o ponto de partida versus o ponto de chegada. Saber erudito e o saber popular. Erudito, né, é aquela coisa que se diz intelectual, clássica, né, e o saber popular, né, as crenças, né, as rezas e a questão da ciência, né, que nos coloca a par de muitas coisas. Esse é um dos nossos desafios de hoje com relação a esse conhecimento, né? Ou seja, quanto à dicotomia do saber erudito versus saber popular, acho que ela pode ser ligada à questão do ponto de partida e o ponto de chegada. Como, professor? Através dessas duas dicotomias, nessas duas formas, afirma-se que a pedagogia histórico-crítica estaria valorizando a cultura erudita em detrimento da cultura popular. Por quê? Porque quando a gente coloca muito a pedagogia histórico-crítica, ela tem a criticidade e também tem a questão do conteúdo, né? A gente está falando muito isso, porque o conteudismo faz parte de um enriquecimento de conhecimento. Por isso que foi colocada como erudita, ou seja, intelectualizada. Então, e não é, ou seja, quando ele coloca valorizando a cultura erudita em detrimento da cultura popular. E, ao centrar-se no ponto de chegada, estaria considerando o ponto de partida. Tradicionalmente, a concepção dominante considerada que a única cultura digna desse nome é a cultura erudita. Cultos seriam intelectuais, o que estudaram e tiveram acesso à cultura letrada. O povo seria muito inculto por sua forma de inconsciência, né? Porque não tiveram esse conhecimento. Essa contraposição, ela é uma tendência que não condiz, né? Mas a cultura erudita, né? Ela seria a cultura embora técnica e também artificial, né? Já a cultura popular, que está aí tem força e consistência. Então, veja bem, existe o saber erudito e existe o saber popular. Não pode se negar o saber popular, né? Mas quando se fala da questão de escola, né, que nem o saber erudito é puramente burguês, né? Porque diz, por exemplo, que só o intelectual pertence à burguesia. Hoje, uma classe já está né, em ascensão com relação à educação. Então, os jovens de 18, 20 anos da minha época, quando eu tinha 20 anos, e para a faculdade era coisa raríssima. Hoje vocês saem do ensino médio já com portas abertas para o ensino superior. Na minha época isso era muito, mas muito restrito. Tanto é que eu fiz nível superior e vim fazer outros cursos já após 30 anos, né? Já era casado, profissional. Então, quer dizer, nunca é tarde. Mas hoje, vocês jovens já têm essa capacidade de entrar na faculdade com mais facilidade do que antes. Até porque tem faculdades mais próximas, né? Antes não tinha. E hoje vocês têm esse privilégio de estudar. Então, o que se coloca nessa questão em consideração do conhecimento erudito, da cultura popular, é que todos eles têm espaço dentro da sociedade. A escola tem que ensinar que existem os métodos, as formas que levam o indivíduo a ter uma gama de conhecimento. Erudito? Podemos chamar assim. E porque não podemos também ficar presos ao senso comum, algo que não é diretamente verdadeiro. Mas não podemos esquecer as culturas populares, não podemos esquecer até porque um faz parte do outro. E às vezes aquele chazinho que a gente toma é sempre melhor do que qualquer analgésico vindo de um laboratório de marca. Não é isso? Então, um não pode fugir do outro.
com isso, espero que vocês leiam o capítulo 3, vou deixar uma atividade e, como eu disse, tenhamos mais um pouco de responsabilidade. Eu sei que alguns trabalham, eu sei que outros estão estudando, né? A coordenadora Diana pediu para nós, professores da área pedagógica, não puxar muito, justamente porque vocês estão no período, né, pré-vestibular, para outros conteúdos. Então, só estou colocando um vídeo, passando os capítulos, uma atividade de forma moderada, até porque eu tenho 5 aulas. Então, se eu fosse exigir isso, seria muito pesado. Então, eu gostaria que vocês, pelo menos, fizessem uma parte, o mínimo, né? Isso que eu queria com vocês. Não só nas minhas disciplinas, mas como também nas outras disciplinas pedagógicas, né? Mas pode se preocupar com as áreas exatas, que terão um maior peso futuramente para vocês. Por isso que essa questão, saber essas dicotomias que nós estamos vivendo hoje, é um exemplo claro, né? Porque a gente trabalha no curso do magistério, como nós estamos vivendo um período pandêmico, em que nós não estamos tendo a oportunidade de estagiar, então nós estamos fazendo isso para que vocês possam melhor ter êxito no vestibular. Até porque esse ano é o último ano, né, do magistério, vai acabar no município de Adustina, e eu espero que vocês, né, tenham um caminho muito, mas muito promissor. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Bye, bye.